Não, enfim, eu falei, né, do título do Solzhenitsyn, né, Alerta ao Ocidente. Então, hoje a gente dá um novo alerta ao Ocidente. Eu também queria que isso aqui fosse um alerta à direita brasileira, né, um alerta à direita. Olha, vocês estão chamando o lobo. Por isso que eu usei também esse título, né? O que está acontecendo? Quais são as consequências, né, do poder russo na mão do Putin, né, validado filosoficamente, que o Dugin tenta filosoficamente validar. A gente tem que olhar as coisas pela sua consequência também, né? Bom, falei das barbaridades na Ucrânia, mas aqui, perto de nós, né, do lado do Brasil, o que eles estão fazendo? Reforçando Maduro, reforçando a Cuba, né, reforçando o narcotráfico. Isso é fato, está em toda parte. Então, outro dia eu falei naquele artigo, né, a famosa frase do Wilson, né, precisamos tornar o mundo seguro para a democracia, né, let's make the world safe for democracy. Esse era o moto do idealismo americano. A gente esqueceu isso, né, e abandonou isso. Isso é um grande problema. Então, o que está acontecendo hoje? O que significa o poder russo? Significa make the world safe for Maduro, né? O mundo hoje está mais seguro para o Maduro do que no ano passado, né? E cada pingo de apoio que a direita brasileira dá para o Putin é um pingo de apoio que vai parar no Maduro, né? Então, é esse o projeto da direita brasileira? Um mundo mais seguro para o Maduro? Eu acho que não, né? Mas é isso que né, quem pensa assim está promovendo, né? Defendendo a Amazônia. Não estão defendendo a Amazônia nenhum, né? Estão defendendo o Maduro. Estão defendendo o Maduro. A consequência concreta é mais poder para o Maduro, mais poder para o narcotráfico. Então, tem um elemento aqui que também precisaria de toda uma live, mas tem um autor que é muito lido, um autor nos círculos antiglobalistas, que é o Daniel Estulin. Daniel Estulin escreve, né, sobre o Clube de Bilderberg, sobre outros aspectos, né, de grandes megabilionários, pessoas influentes que se reúnem para combinar elementos de uma estratégia globalista, né? E eu não digo que isso não exista, tá? Mas isso, da maneira que é apresentada por ele, é uma manipulação. Daniel Estulin, só para vocês saberem para refletir, né? Daniel Estulin nasceu na Lituânia, no tempo da União Soviética, nasceu na União Soviética. Tá? E, segundo eu li, está na página Wikipédia, tá? Ele foi da KGB, tá? Ou da sucessora da KGB, teve uma formação na inteligência soviética, depois inteligência putinista. Em algum momento ele foi para a Espanha, né? Acho que ele escreve em espanhol, publica os livros dele em espanhol, e começou a publicar esses livros sobre o globalismo, contra o globalismo, obviamente, né? E a página da Wikipédia dele é interessante, pode ir lá, não sei se vão tirar do ar, mas pelo menos quando eu vi, deve ter sido nessas páginas que é feita pela própria pessoa, tá? A minha não é, nunca mais vi minha página da Wikipédia, porque, né, alguém botou uma opção de besteira lá e eu não fui olhar, e eles não deixam você mudar, né? Quer dizer, é sempre aberto para dizer besteira, né? Mas, enfim, no caso do Estulin, você vê que é ele que fez. E a foto que alguém simpatizante, pelo menos dele, que fez. A foto que colocaram dele é uma foto dele em Caracas, né, recebendo uma espécie de uma coisa, parece ser um título assim, honoris causa de universidade, né, ali com a República Bolivariana da Venezuela, visivelmente, em algum momento do governo Chávez ou Maduro, ele foi lá e recebeu amplas homenagens da Venezuela chavista e madurista. Tá? Então, isso é um projeto de propaganda russa, tá? Não o globalismo, né? Vivo falando de globalismo, mas aquilo que ele apresenta é a visão que a Rússia quer que se tenha, né? Então, existe o globalismo, que são as elites ocidentais, né? E a Rússia é contra isso. Então, olha, você não gosta das elites ocidentais mandando em você, então chama o lobo, chama o Putin, chama a Rússia. Isso é o que eles querem vender. Então, não use Daniel Estulin, nem ninguém desse tipo, como sua base para entender o que é o globalismo. Tá? Não chame o lobo para
enfrentar os cães. Coitado dos cães, né? O lobo também, enfim, um animal nobre, né? Mas a metáfora é assim. Então, só algumas observações assim sobre por que... Desculpa, estamos com 2 horas e meia aqui de live, né? Só avançar mais um pouquinho, já que chegamos até aqui. Um aspecto que me ocorreu. O porquê dessa penetração das ideias do Dugin na direita brasileira. Um dos aspectos, não o único, longe de ser o único, eu acho que é o seguinte. Isso está sendo usado para uma tentativa de recuperar o prestígio das Forças Armadas brasileiras. Extremamente abalado, como a gente sabe, junto, né, aos conservadores, junto à direita, por uma série de razões aí que todo mundo sabe, né? Então, eu tenho visto, né, o pessoal duguinista, o pessoal da direita, pseudo-direita duguinista, dizendo assim, não, precisamos das nossas heróicas Forças Armadas para defender a Amazônia brasileira contra os anglo-saxões, né, contra a ONU, contra a OTAN, tá, contra os globalistas. Então, então é isso, né? É um dos elementos. A gente sabe, quer dizer, temos visto aí por, né, canais aí de pessoas meio militar, a gente sabe da simpatia que muitas pessoas no estamento militar brasileiro têm pelas ideias do Dugin, pela Rússia de Putin, né? Então, e sabe, enfim, da capacidade talvez de manipulação que determinadas fontes aí ligadas a esse meio militar têm dentro do universo aí da blogosfera da direita brasileira. Então, eu acho que esse é um dos aspectos, tá? A gente tem que pensar isso também. Por que isso está crescendo agora, né? E por que isso cresceu agora, nessas últimas semanas, né? 7 de setembro, todo mundo sabia que 7 de setembro ia ser um fracasso para as Forças Armadas, ia ser uma demonstração de indiferença da população, que confiaram tanto nessas instituições, né? Então, é uma maneira de dizer, não, as Forças Armadas, elas estão do lado certo, o lado certo é defender a Amazônia, Então, estão prestando continência para o Lula porque, né, temos que defender a Amazônia. Tem esse aspecto. Tá? Que eu queria só colocar aqui para reflexão de vocês. Enfim, não, tem várias outras coisas, mas e várias delas que a gente já tem tocado também, né? Só muito rapidamente, a Rússia não está em guerra contra o globalismo, né? A Rússia invadiu a Ucrânia para aumentar o seu poder, né? Para aumentar o poder do Putin, né? A Rússia está em guerra possivelmente em coordenação com a China, né? Com o objetivo de desgastar as forças militares da OTAN, enquanto a China permanece fora do conflito, e então a China ganha comparativamente um poderio maior. A Rússia está contra a Ucrânia para forçar o Ocidente a, digamos, talvez forçar ou acelerar uma crise econômica no Ocidente, acho que tem a ver com isso também, para justificar o fim do padrão dólar e uma adoção de um padrão chinês, né, de moedas e de comércio. A Rússia está em guerra na Ucrânia para aumentar, portanto, o poder relativo da China, né, para aproveitar um momento dos Estados Unidos, envolver os Estados Unidos numa guerra extremamente custosa, né, desgastar a adesão americana ao seu próprio país, principalmente no momento que os Estados Unidos têm um presidente fraquíssimo, né, que os Estados Unidos estão sofrendo uma crise migratória, como eu disse, faz parte de uma guerra híbrida, né, que tem a ver com toda uma armação do consórcio China-Rússia,
né? Então, essa guerra ela está sendo lutada como parte de uma guerra, né, totalitária contra o Ocidente, né? Não contra o globalismo, né? O objetivo é, a meu ver, destruir a possibilidade de que alguma coisa diferente do globalismo, como o Trump, por exemplo, foi o caso, volte ao poder no Ocidente, né? Então, sobretudo os Estados Unidos, que é a única superpotência que poderia fazer face a tudo isso, o objetivo da guerra é enfraquecer os Estados Unidos. Não é enfraquecer o globalismo, é para que você nunca volte a ter os Estados Unidos na mão de uma corrente política antiglobalista e, portanto, antitotalitária. E esse, a meu ver, é o projeto. E aí a gente pode especular, tá? Especulação, que haja um teatro das tesouras, tá? Um teatro das tesouras, porque eu acho muito estranho os Estados Unidos não verem, por exemplo, que a Rússia está na América Latina e está junto com o Foro de São Paulo e ficarem o governo Biden passando a mão na cabeça do Foro de São Paulo. Eu não sei, né? Eu não sei, porque se há um auto-enfraquecimento deliberado dos Estados Unidos, quer dizer, usando a guerra na Ucrânia para se auto-enfraquecerem de alguma maneira. Tá? Mas que é uma especulação, né? Em todo caso, eu não acredito que a Ucrânia seja parte dessa armação. Acho que os ucranianos estão lutando porque querem lutar e salvar o seu país. Tá bom? Mas aí, enfim, aí a gente precisaria de outras lives para discutir. Tá bom? O que eu vejo, assim, só para completar esse ponto, é que os Estados Unidos, como, né, teoricamente líder do mundo livre, está assistindo de braços cruzados ao fim do mundo livre. Estão dando aulas para a Ucrânia, mas estão de olhos fechados para todo o resto, para a China, sobretudo, para o Foro de São Paulo, na América Latina, né? Enganando, de certa forma, a própria opinião pública dos países democráticos com a questão da Amazônia. Eu estou apoiando esse pessoal, né? Foro de São Paulo, por exemplo, mas é porque eles protegem a Amazônia, protegem o meio ambiente, melhor dizendo. Eu acho que isso talvez seja, não sei, precisaria especular um pouco mais, mas talvez seja uma espécie de teatro das tesouras. Tá? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui